referência ao nosso curso modular de Engenharia Civil. Nesta série de vídeos nós tratamos de estruturas, né? Nos vídeos iniciais nós trazemos questões de resistência dos materiais, depois abordaremos análise estrutural e no terceiro bloco do curso nós implementaremos comentários de estruturas de concreto, né? Então vamos ao nosso terceiro vídeo com questões de resistência dos materiais, já o quadro para a nossa primeira questão de hoje. Na tela, questão do concurso 2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Sabe-se que a viga, com a geometria e o carregamento indicados na figura, é feita com material elástico linear e possui tensão admissível à flexão de 14 megapascal. Calcule o valor mínimo da altura H. A altura H é a altura da seção transversal dessa viga. Então vamos começar aqui observando alguns aspectos vinculares e de carregamento. Nós temos uma viga supostamente isostática, é uma viga biapoiada. Nós temos um carregamento uniformemente distribuído, a uma taxa de carga de 10 kN por metro, e esse carregamento se distribui, como dissemos, uniformemente ao longo de todo o vão da viga biapoiada, ao longo de 6 metros. A seção transversal, detalhada aqui na figura ao lado, é retangular, tem uma largura de 12 centímetros e uma altura que nós queremos determinar de modo a atender ao limite de tensão admissível, que no caso é de 14 megapascal. A tensão admissível, seja a flexão, ou seja a tração, seja a compressão, né, gerada por momento fletor, não deve ser superior a 14 megapascal. Nós precisamos lembrar sempre, né, eu enfatizo a importância dessa relação, tensão normal na flexão é igual ao momento multiplicado pela distância do ponto à linha neutra dividido pelo momento de inércia. Momento de inércia, que é uma característica geométrica da seção. Note que o nosso carregamento é uniformemente distribuído. Conhecemos o vão, conhecemos a taxa do carregamento. Podemos calcular o momento máximo, que é para esse momento que nós vamos verificar a tensão máxima. Se a gente bem recorda, o diagrama de momento fletor numa viga biapoiada com carregamento uniformemente distribuído tem esse aspecto, né? Só limpar aqui para aprimorar a figura da simetria. Então veja, eu tenho aqui uma parábola do segundo grau, configurando o diagrama de momento fletor. No centro do vão eu tenho momento máximo, momento fletor máximo, dado por Q L2 sobre 8, que é a taxa de distribuição da carga, L é o vão, conheço a carga, que é de 10 kN por metro, e conheço o vão, que é de 6 metros. Vamos trabalhar sempre com as unidades no sistema internacional. Então eu vou escrever aqui 10 vezes 10 a 3 por Q. Nós temos 10 kN por metro. Então 10 a 3. O vão é 6 metros, eleva ao quadrado da expressão, dividido por 8,
Isso aqui me dá um momento máximo de 45.000 newton-metros. Ou seja, o momento fletor máximo é igual a 45 kN. Eu tenho interesse em trabalhar com o momento fletor máximo, porque uma vez tendo sido verificada a compatibilidade da seção, né, da geometria da seção, altura, largura, para o momento máximo, eu terei atendido satisfatoriamente todos os momentos abaixo do momento máximo. Isso é evidente. A tensão admissível, a flexão, tensão normal, é de 14 megapascal. Essa é a tensão normal na flexão, 14 megapascal. Recordando, 14 vezes 10 a 6 pascal. Sempre lembrando, 1 pascal corresponde a 1 newton atuando numa área de 1 metro quadrado. Muito bem, já conhecemos a tensão máxima, admissível, já conhecemos o momento fletor máximo. Eu preciso calcular o momento de inércia, né? O momento de inércia para uma seção retangular de base B e altura H é dado pela expressão B H3 sobre 12. Trabalhando em unidade sustentacional, o momento de inércia vai ser expresso em metro a quarta, né? Metro elevado à quarta potência. O H é exatamente a minha incógnita. O B eu conheço, no caso aqui, 12 centímetros, ou seja, 0,12 metros. Muito bem. Olhando para a expressão da tensão na flexão, a gente percebe que sigma é uma função de y, né? Para um dado momento, numa dada seção, a tensão normal é uma função direta e linear de y. Ou seja, se aqui eu tenho a linha neutra, sobre todos os pontos dessa linha neutra, a tensão normal é zero. E essa tensão evolui acima e abaixo da linha neutra. De modo que o valor extremo dessa tensão ocorre para os pontos mais distantes da linha neutra. Considerando aqui uma hipótese básica, que a minha linha neutra passe pelo centro da seção, é uma hipótese bem razoável, eu terei um momento na seção a produzir tensões que vão ser máximas aqui nessa borda superior, no bordo superior, e igualmente máximo no bordo inferior. Qual é a diferença? É que essa zona aqui acima da linha neutra estará submetida à compressão e essa zona abaixo da linha neutra estará submetida à tração, ok? Mas em termos absolutos, a tensão em qualquer ponto do bordo superior vai ser igual à tensão em qualquer ponto do bordo inferior. Só lembrando, no bordo inferior terei esforços de tração, tensão normal de tração. No bordo superior, tensão normal de compressão. Eu vou escrever que sigma é igual
a 45 vezes 10 a 6. Estou escrevendo aqui o valor do momento máximo. O y vai ser h sobre 2. H sobre 2. H é incógnita. Quero descobrir o valor de h. E o momento da inércia, segundo o eixo baricêntrico que coincide com a linha neutra, vai ser 0,12, ou seja, 12 centímetros, que é a largura da seção transversal, vezes h ao cubo dividido por 12. E aí eu transcrevo aqui a condição que eu devo impor é que o sigma, ou seja, essa tensão normal aqui, seja menor ou igual a 14 vezes 10 a 6 Pascal. Estou trabalhando com as grandezas, todas elas em unidades do sistema internacional. Então, devo encontrar a altura em metros. Observe que a situação limite, ou seja, a situação mais extrema, é exatamente aquela em que esta desigualdade, né, assume o valor de 14 vezes 10 a 6. Ou seja, para resolver essa equação, eu vou ter no mínimo a necessidade de uma altura h que me confira ao longo desse borde superior, ao longo desse borde inferior, uma tensão de 14. É o limite máximo admissível. Resolvendo essa equação, a gente obtém h igual a 0,4 metros. Né? Vocês podem resolver aí, né? Simplificando, organizando bem os termos. E isso aqui, evidentemente, equivale a 20 ou 40 centímetros. Ou seja, eu tenho que ter abaixo da linha neutra 20 centímetros, acima da linha neutra 20 centímetros, h no mínimo. Posso escrever, portanto, que a minha altura tem que ser maior ou igual a 40 centímetros. Evidentemente, se eu aumento a altura, eu estou aumentando o momento de inércia. E note que com o aumento da altura, o momento de inércia cresce na terceira potência. Veja aqui. Então, maior a altura, a repercussão que eu obtenho é menor tensão. Então vamos voltar aqui para o contexto do enunciado para identificar a alternativa correta na letra C. 40 centímetros é o valor mínimo da altura H que satisfaz essa condição de não ultrapassarmos a tensão admissível à flexão, que é de 14 megapascal. Muito bem. E na sequência nós já passamos para a questão seguinte, questão
elaborada pela SES Gran Rio, concurso da Eletronuclear, ano de 2010. A seção transversal de uma viga fabricada em perfil I está sujeita a um momento fletor M e a um esforço cisalhante V, um esforço cortante V, momento fletor M. Aqui eu tenho uma indicação. O momento fletor M, conforme essa orientação, e aí a gente recorda a regra da mão direita, né? A regra da mão direita, você orienta o polegar conforme a orientação da seta. Conforme a orientação da seta. E você, então, conclui que essa região do meu perfil I, essa região, estará submetida à tração. As fibras estarão sendo tracionadas. Enquanto isso, as fibras dessa zona, abaixo da linha neutra, estarão submetidas à compressão. Então tenho tração acima da linha neutra, compressão abaixo da linha neutra. Uma situação diferente daquela que nós encontramos na questão anterior. Muito bem. Na sequência do enunciado, o ponto S, vou limpar aqui, o ponto S está sobre a linha neutra, vamos identificar aqui o ponto S, e o ponto R é um ponto da superfície superior do perfil. Aqui está o nosso ponto R. Considerando-se as tensões normais e cisalhantes atuantes no plano da seção transversal do perfil, sejam provenientes da flexão, no ponto R a tensão normal é nula. A tensão normal é calculada com base nesta expressão. Tensão normal é o momento fletor multiplicado pela distância do ponto à linha neutra. A distância do ponto à linha neutra, o ponto que eu estou considerando nesse momento, é o ponto R, dividido pelo momento de inércia do perfil. Note que como o perfil é I, eu já não posso calcular simplesmente fazendo BH3 sobre 12. Né? Nós podemos fazer uma composição de vários retângulos. Dá para se fazer usando princípios da mecânica racional. Mas só lembrando, só para ilustrar, que o momento de inércia, na realidade, é dado por essa integral aqui, onde é a distância do ponto ao eixo que está sendo tomado por base e ao elemento de área. Essa integral, ela varre toda a área da seção transversal para que a gente alcance o momento de inércia. Ok? Então veja, a primeira alternativa me propõe que no ponto R a tensão normal é nula. Ora, o ponto R ele é o mais distante da linha neutra. Então eu tenho tensão normal máxima. É exatamente ao longo desse bordo superior que eu tenho os maiores valores de tensão normal. E são tensões de tração. Né? Pelo que nós vimos, né? Dada a orientação do vetor momento fletor, é uma grandeza vetorial. Acima da linha neutra eu tenho tração, abaixo da linha neutra eu tenho compressão. Portanto, nós vamos invalidar a proposta da alternativa A, porque a tensão normal em R não é nula, pelo contrário, ela é máxima, né? A tensão normal é máxima. Na letra B, eu tenho que, em R, a tensão cisalhante é máxima. Diferentemente
da tensão normal, a tensão cisalhante, ela decresce da linha neutra para as extremidades. E a gente deve recordar, da análise estrutural, que o cortante é a derivada do momento fletor. Se a gente bem recorda, a tensão cisalhante, a tensão de cisalhamento, que é a tensão tangencial, é dada por uma expressão assim: é o esforço cortante, o esforço cisalhante, vezes o momento estático, dividido por P vezes I. Momento estático, esforço cortante, que é a derivada do momento, B é a largura do perfil e I é o momento de inércia. Observe que esse momento estático mx, ele é calculado, vou limpar aqui para a gente, mx é calculado com a integral de y ds ou dA, y variando de y0 até c. Vou colocar aqui uma figurinha só para ilustrar, de forma mais simples. Eu vou escolher uma seção retangular. Vamos assumir aqui a linha neutra, aqui uma altura h. Eu quero calcular a tensão de cisalhamento, tensão cisalhante, aqui y0, aqui c. Eu calculo o momento estático integrando y dA. dA é um elemento de área, y é a distância em relação à linha neutra, e a integral que eu promovo vai de y0 até c. Isso nos autoriza a chegar à seguinte conclusão: o momento fletor naquela seção produz tensão normal que é máxima nas extremidades do perfil, na extremidade da seção. Por outro lado, a tensão cisalhante, a tensão tangencial, vai ser máxima sobre a linha neutra e vai ser mínima nos bordos mais extremos. A tensão cisalhante, ela é mínima ao longo desse bordo, essa tensão cisalhante vai decrescendo desde a linha neutra. Okay? Portanto, em R, a tensão cisalhante é mínima e não máxima. Okay? Invalidamos agora, então, a letra B. Na letra C, eu tenho que, no ponto R, a tensão normal é inferior à tensão normal no ponto S. Vejam o seguinte: no ponto R, eu tenho máximo de tensão normal e mínimo de tensão cisalhante. Ou seja, não posso dizer que a tensão normal em R é menor do que a tensão normal em S, já que em S a tensão normal é 0
e em R a tensão normal é máxima, né? Basta a gente acompanhar a lógica dessa expressão. Na letra D, eu tenho que no ponto S, a tensão cisalhante é máxima. A tensão cisalhante é máxima em S. Sobre a linha neutra, eu tenho o máximo de tensão cisalhante e mínimo de tensão normal, ok? Guardem bem essas expressões. Expressão da tensão cisalhante, expressão da tensão normal. Essas expressões são aplicáveis a seções submetidas à flexão. Na letra D, eu tenho que em S a tensão cisalhante é máxima. Correto, dentro do que nós já comentamos. Em S, eu tenho o máximo valor para o MX. Vocês recordam? O MX, momento estático, é a integral que vai de y0 até C. Eu estou calculando. Se eu trabalho a análise de um ponto S sobre a linha neutra, quando eu integro, eu estou integrando todo este elemento aqui, né? Toda esta área, indo de y0 aqui até, ok? Eu estou maximizando o momento estático. Na letra E, finalmente, em S, a tensão cisalhante é inferior à tensão cisalhante no ponto R falsa. Nós vimos que a partir da linha neutra, a tensão cisalhante decresce para as extremidades. O contrário ocorre com a tensão normal. A tensão normal na flexão evolui de 0 sobre qualquer ponto da linha neutra a os pontos extremos. À medida que eu me distancio da linha neutra, eu estarei aumentando a tensão normal e, por consequência, diminuindo a tensão cisalhante. Só um detalhe que convém enfatizar: a relação entre a tensão normal e Y é uma relação linear. Já a relação entre tensão cisalhante e a distância da linha neutra não é linear, né? Vamos dizer, é parabólica, não é linear. Com isso, nós já podemos assinalar a resposta correta na letra D, né? A letra D nos traz a resposta correta. E assim, meus amigos, nós concluímos mais uma videoaula com essas duas questões. Tratamos de tensões na flexão, tensão normal na flexão, tensão de cisalhamento na flexão. Na sequência, nós traremos mais questões de resistência dos materiais. Aguardo vocês